Olá, bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos e hoje a gente vai bater papo com uma pessoa super interessante que você vai ficar aqui até o final, eu tenho certeza. Que importa muito, a gente vai falar de um pouquinho sobre como chegar lá, mas a respeito do seu físico, o seu corpo, como construir tijolo por tijolo. Eu acho assim muito parecida a analogia da construção de uma casa com a construção de um corpo. E vamos falar com ele, que é o Rodrigo Shoa, que está aqui comigo. A gente vai conversar aqui muito sobre empreendedorismo físico. É isso, Rodrigo? Mas antes disso, eu quero saber por que nutrição. Como foi que você chegou aqui nesse lugar? É uma história que vem lá de trás, né? Acho que minha paixão começou pela musculação, né? Aham. E desde os 12, 13 anos ali, quando eu comecei a treinar musculação, já era na escola aquele único ali que treinava, que gostava disso, que já pesquisava sobre o tema. Então vem desde lá de trás. E quando eu entrei propriamente no curso de nutrição para começar a estudar nutrição, eu já tinha uma vivência dentro do tema, eu já estudava muito sobre o tema. É, Já era no grupo de amigos, na família, aquela pessoa que todo mundo se reportava a mim para perguntar alguma coisa sobre nutrição, sobre treino de musculação. Eu já vivia muito isso. Por isso que eu decidi entrar no curso de nutrição. Inclusive, fiz 2 cursos antes de começar a nutrição, que eu não terminei. Um foi administração, que sempre gostei de empreender também desde novo. Que meu primeiro CNPJ eu tinha 18, 19 anos de idade. E então, quando eu decidi entrar para a nutrição, eu já tinha uma bagagem, uma vivência ali dentro da musculação, um conhecimento sobre dieta. Quando eu comecei na faculdade, eu já sabia calcular a dieta, né? Então, eu já entrei com outra cabeça. Eu não comecei a curtir o assunto depois que entrei na faculdade, como às vezes o pessoal que entra mais novo e tal. Eu já entrei na cabeça de que seria nutricionista esportivo e em seguida disso terminei me apaixonando também pelo esporte, né? Pelo fisiculturismo também. Então você termina aplicando o que você aplica nos seus alunos, não, é pacientes, como é que os clientes, como é que tu É, eu chama? costumo, eu costumo chamar de pacientes, mas não deixam de ser clientes também, né? É clientes É. pacientes. Você aplicou em si o que você aprendeu na faculdade, logo em seguida você aprendendo e aplicando em ti, como foi isso? Eu entrei mais inicialmente na parte prática, né? Antes de estudar nutrição, como eu falei. Adentrando o curso e as pós-graduações na área esportiva, eu fui entendendo mais a base teórica daquilo, né? A fisiologia, a bioquímica, e fui me aprofundando mais na parte teórica. Depois que eu já tinha me formado, já tinha me pós-graduado, eu comecei a atender em consultório e eu acho que pela minha ligação com a musculação, foi natural a procura por algumas pessoas que queriam competir no fisiculturismo, Aham. né? E aí foi meu primeiro contato ali com o fisiculturismo, foi bem no início da minha carreira como nutricionista. E eu comecei a acompanhar vários atletas e eles começaram a se dar bem, alguns ganharam alguns campeonatos, e eu comecei a me destacar como nutricionista de atletas de fisiculturismo, sendo que eu nunca tinha competido nem nada. E aí eu notava que me faltava um pouco do feeling ali, que o fisiculturismo é um esporte que não tem tanta literatura como, por exemplo, o basquete, o futebol, o ciclismo. É um esporte que é um pouco mais underground do que os outros esportes. Você, às vezes, sente falta se você não tem uma prática, né? E fui buscar viver esse esporte para entender um pouco melhor do que me faltava para acompanhar aqueles atletas que me procuravam. No início, a minha ideia era competir apenas uma vez, só para eu sentir ali na Sem prática, sem né? entender como é que funcionava, então você Sofrer um já pouquinho, aplicando em si cada passo para aplicando. encontrar aí uma fórmula, é isso? Isso, para entender na pele como era participar daquilo, né? E, e depois a primeira veio a segunda, veio a terceira, e aí quando eu vi já tava. E aí foram acho que quase 10 anos aí competindo e vivendo aí, como você está falando, a prática com a teoria alinhada, né, associada, que eu acho que
não que todo profissional de nutrição precise ser um atleta ou vivenciar uma modalidade esportiva na prática, mas eu costumo dizer que profissional de nutrição precisa fazer dieta e precisa treinar, né? Não dá para você cuidar de alguém, ensinar ela a fazer dieta, a associar alimentação e treino, se você nunca fez uma dieta, se você nunca treinou, né? Então não precisa ser atleta e nem muito menos ter físico de atleta, mas precisa vivenciar aquilo na prática também. Aproveitando que você falou isso, eu tenho uma passagem o seguinte. Eu sempre treinei com personal, né? Tá com muito tempo que eu treino. E aí eu treinava com o Júnior. Sim. O Júnior não podia ir para o meu horário, porque eu estava saindo de 6 para 5h30, porque eu mudei de casa. Então eu precisava vir mais cedo para voltar, para pegar as crianças e deixar na escola. Que abre a academia, né? Abre academia. Então, eu falei assim, nossa, agora eu tenho que procurar um personal e eu não tinha nenhuma ideia de quem seria. Eu estava treinando na Eugênio do Horto, eu cheguei lá, eu falei com a recepcionista, me fala quem é o personal mais forte da academia. Me fala que é o cara mais forte, fortão aqui, porque eu quero um personal que aplica o que ele sabe nele mesmo. Sim. Então, ela disse, olha, tem um Alessandro Barroso, que por acaso ele é meu personal até hoje, tem 12 anos que eu estou com o Alessandro. Então, ela disse, olha, ele vai estar daqui a pouco aqui, então espere que ele está chegando. Então, eu cheguei lá, ninguém me indicou ele. Eu fui porque ele tinha aplicado em si o que ele conhecia. Então, eu cheguei lá, ele fortão, tal. Até hoje ele é fortão, né? Sim. Então, eu cheguei, olha, eu quero saber se você consegue vir 5h30. Ele nunca também tinha treinado 5h30 da manhã. E ele disse, não, eu só treino 6 horas. Eu digo, não, 6 horas não dá. Então, eu só posso se for 5h30. Vamos testar. Então, você falando disso, né? Nutricionista. Já pensou? Eu vou para um nutricionista que ele não sabe aplicar o que ele aprendeu em si? Sim. Um nutricionista fora de forma? Então, isso para mim é muito importante. É a mesma coisa de você... Eu nunca comprei um imóvel, eu estou vendendo, eu não tenho a mesma experiência, eu não tenho o mesmo know-how, né? Então, é a mesma coisa, lógico, quando eu procurei você, porque, gente... O Rodrigo também é meu nutricionista. Ele quebrou algumas barreiras, porque eu morro de medo de comer, tu sabe disso. Já melhorou. Não, eu já melhorei, tô comendo. Mas, assim, essa história, assim, de pessoas como eu. Por exemplo, eu tenho essa ideia de que comer pouco... eu acho que, deixa eu te contar antes de eu te contar nesse comer pouco, eu vou te contar o porquê, que eu acho que a gente já conversou isso no consultório, eu não sei. Lá atrás, fiquei grávida do meu primeiro filho, então eu engordei 23 quilos na minha gestação. Então, eu nunca fui gorda, eu sempre fui magrinha. E na gestação, eu tinha aquela ideia de... Antigamente era assim. Tinha que comer muito. Tem que comer por 2. Eu estou desejando. Então, eu criei todas essas ideias na minha cabeça, porque é muito de ideia mesmo. Não desiste Eu vou comer muito, porque a gente perde tudo depois que tem um bebê, rapidinho a gente perde. E aí, eu engordei 23 quilos. Eu comecei a gestação com 58. No final, eu estava com 80, acho que 82 quilos, 81 quilos, por aí. Estava no finalzinho, me pesei, eu quase caí de dura, porque eu não imaginei que aí a gente ganha um monte de outras coisas nesses 23 quilos que eu nunca tinha sido gorda. Então, depois que eu saí ali, eu não emagreci rapidinho ali nos 3 meses, como me falaram que era fácil. Não, rapidinho, tu deixa lá 7 quilos no dia, não, vai ficar tudo certo. Só que não. Aí eu tive que fazer dieta. A primeira vez que eu fiz dieta foi após o nascimento do meu filho. Então, eu fiquei meio que... Ali foi um trauma, Rodrigo. Porque aí eu aprendi a comer pouco, aí já fui cortar todos os doces, cortei muita coisa, inclusive o carboidrato das frutas. Porque carboidrato na cabeça da gente é péssimo, né? Sim. E aí, depois, já passei por alguns nutricionistas, quer dizer que eu sempre... com a minha formação ali de não carboidrato, né? Quando eu cheguei na tua mesa que você riu assim de mim e falou assim, você falou assim, você tem todas os mitos nutricionais aí. De uma pessoa só, juntou tudo, tá tudo em uma só, né? Vamos agora desembaralhar isso tudo. Vamos desembaralhar, né? Mas aí, me fala, quando as mulheres têm medo de comer? A maioria.
Eu acho que, inclusive, as minhas pacientes, na grande maioria, são mulheres, né? Acho que 70% do público que eu atendo é mulher. E eu diria que a grande maioria delas chegou até mim meio que parecido contigo, com esses mitos aí, principalmente medo de carboidrato, medo de volume de comida. E eu acho que lá atrás, quando eu comecei a atender, eu acho que foi esse o meu grande boca a boca que rolou, assim, foi o nutricionista que prescreve comida. Como se fosse assim. Mas foi assim que você chegou até a mim. É, exato. E como na época tinham menos profissionais e a nutrição também evoluiu muito ao longo desses anos, né? E na época era mais, por mais que seja algo que é o óbvio, né? Não era. As dietas eram mais tirando totalmente carboidrato, era aquela dietinha de comer 3 castanhas de tarde com um copo de suco, né? Sei lá. E, e eu comecei a trazer essa dieta normal, né? Alimentação normal, que é baseada em alimentos naturais, alimentos entre aspas normais, que a gente come desde criança, que os nossos avós comiam, comida de verdade, né? E comida de verdade, que nem eu sempre falo, não tem uma densidade calórica muito alta. Então você olha ali aquele prato e vê um volume de comida, muitas vezes aquilo assusta, mas a densidade calórica daquilo é baixa. É o contrário, por exemplo, daquela pessoa que fala, não sei por que eu não emagreço, eu como tão pouco e mesmo assim não emagreço. Aí, às vezes, as pessoas acham que essa pessoa está mentindo, mas não necessariamente. Às vezes ela come pouco mesmo, só que alimentos de densidade calórica mais alta, alimentos mais ricos em açúcares e gorduras, né? Quando você vai para os alimentos ali que você prescreve na dieta, na grande maioria das vezes, você não tem alimentos ricos em açúcares e gorduras. Por isso que a dieta traz um volume alto, com carboidrato legal, sem exceder as calorias, né? Ao passo que você pode comer muito pouco e exceder as calorias. O grande receio do carboidrato, pelo que eu vejo, é que a gente costuma associar as comidas que a gente sabe que são calóricas com carboidratos. Bolo de chocolate, carboidrato. Pizza, carboidrato, né? Hambúrguer com pão é carboidrato. Mas, na verdade, tudo isso, se você for pensar, é muito calórico porque é uma junção de muito carboidrato com muita gordura. A tendência da gente é querer comer o carboidrato sempre associado a uma quantidade considerável de gordura, porque fica mais gostoso, é muito mais palatável, né? A gente quer comer o cuscuz com manteiga, a macaxeira do churrasco é com manteiga, as carnes são as mais gordas, o arroz branco, tadinho, que é bem baixo em caloria, inclusive, É o e é vilão. o vilão, mas todo mundo quer comer arroz branco, é com um creme de leite com queijo para fazer um risoto, é com a carne mais gorda, é com a galinha caipira, é com carneiro ao molho, né? São gorduras ali, farofa, que junto com o carboidrato fica muito gostoso. E aí a caloria sim vai lá para cima. Se você tem refeições que tem uma quantidade legal de carboidrato, uma refeição mais pobre em gordura, com a proteína magra, você nunca vai ter muita caloria. Eu até brinco muito no consultório, que é praticamente impossível você pegar uma pessoa que está consumindo mais caloria do que ela gasta, ou seja, está engordando, se não for às custas de alimentos ricos em gordura ou bebida alcoólica. Porque, na verdade, o carboidrato e a proteína, eles têm a mesma caloria, são 4 calorias por grama. Já o álcool, a gente já sobe para 7 calorias por grama. E a gordura Sério? Eu não lembrava disso, é não. quase o dobro do carboidrato da proteína. E a gordura já são 9. Aham. Momentos sociais, normalmente, são regados a quê? Bebida alcoólica e comidas com gordura. Né? A gente vai para um restaurante, as comidas são feitas com um teor mais alto de gordura, aí vem um vinho, aí vem um drink. Então a gente associa momentos sociais, viagens, finais de semana, a álcool e gordura. E aí muitas vezes essa junção tem tanta caloria que sobrepõe muitas vezes um déficit calórico acumulado durante a semana. E aí eu lembro que eu te perguntei, eu adoro um risoto. E é O bastante calórico. risoto, a carne, quando eu vou para o restaurante sempre é uma carne, um risoto e o vinho. E aí você falou assim: "Mas dá para você comer tudo e comer, beber e ter uma dieta saudável durante da semana e ainda, ganhar o teu corpo, vai construir o seu corpo, né". Uhum. E me fala assim, dentro de um processo desses,
você abre esse dia do lixo ou a gente não tem que ter esse dia do lixo? Porque dia do lixo é coisa antiga, tá, Rodrigo? É, Era antigamente os nutricionistas, o dia do lixo. Mas assim, esse é, dia do lixo é o dia que você vai abrir, é o dia da, da gente se divertir também, sim, né? Social, porque a gente, sim, afinal, sim, a gente não está competindo, né? exatamente. Fisiculturismo. Então, na tua prescrição, você sempre, eu falo, o dia da minha saída. Agora, 3 vezes no semana, pode? Me Bom, conta. eu não gosto de trabalhar. Quando eu tô trabalhando com um atleta de fisiculturismo, realmente é um negócio mais chatinho, né? É naquele dia que você pode comer, e é exatamente isso e isso nessa quantidade. Não é nada livre. Para o atleta que vive disso, é de alto rendimento, é assim. Para a pessoa que não é um fisiculturista, não deve ser desse jeito. Até Uhum, porque esse tipo de estratégia, ao meu ver, piora muito a relação da pessoa com a comida. Quase uhum. todos os fisiculturistas têm uma péssima relação com a comida, a verdade é essa. O que é essa péssima relação que você fala? É você viver numa privação absurda, Uhum, seguida de às vezes um momento de estresse e ansiedade para aquele momento da sua saída da dieta. uhum. Né, que muitas vezes pode te gerar compulsão alimentar. Quase todos Entendi. os atletas, quando saem de campeonatos, até mesmo os atletas profissionais, quase todos, depois de uma preparação para o campeonato, estão altamente compulsivos. Quase todos têm um rebote absurdo, tanto de ganho de gordura como de retenção de líquido. Quase todos, quando param ali, Eu vi alguns jogadores. Eu não vou sim, citar aqui, jogadores e tal. não vou citar aqui, que eu não sei o nome dos jogadores, mas tem o mais famoso é o Ronaldinho, né. Tem Ronaldinho vários. terminou, ganhando muita gordura, acho que é por essa compulsão que É, ele ficou privado por sim. muitos anos, né, eu É. acho que é isso, A né? verdade é que nenhum esporte de altíssimo rendimento é sinônimo de saúde, né? Saúde é Uhum. moderação, tanto na dieta como no treino. Mas a gente. Me perdi agora no assunto. Não, é essa construção, esses 3 Tá, por exemplo, lembrei. É que você estava perguntando da refeição livre. é refeição. Então, para a pessoa que não é atleta, como que eu gosto de lidar? Eu não acho que você tem que ter o momento que você sai da dieta, se é no Uhum. sábado à noite ou domingo à noite, para você ficar naquela angústia, aquela espera, como se você tivesse preso e ali naquele momento, daqui 2 dias eu vou me libertar para comer. Isso é o que eu acho que traz uma relação ruim. Aham. O que Você se perde aí nessa história, né? exatamente Você fica muito preso àquela é uma, àquela situação. exato, é uma coisa que pensando a médio e longo prazo é péssimo, psicologicamente Uhum, falando. uhum, Então, eu acho que não importa muito quantas vezes você vai sair da sua dieta, se são todos os dias, ou se é um dia na semana. Não importa nem mesmo com o que você vai sair da dieta. Se vai ser com um bolo de chocolate, com uma pizza, com um hambúrguer ou com um vinho. O que eu acho que importa é, vamos pegar aqui falando de média, de 7 dias, média da semana. Nessa média da semana, somando todas as vezes que você saiu da dieta, tudo que você comeu além do programado, que vai existir algo além do programado e é tranquilo, normal que exista mesmo. Mas quando somou tudo, quanto deu ali? Foram 10 mil calorias ou foram 1.000, né? Então, a gente precisa, falando de emagrecimento, a gente precisa que nessa média da semana exista um déficit de calorias. Quando terminar a semana, você tem que ter comido um pouco a menos do que você gastou. A dieta em si, calculadinha, programada, que o nutricionista te passou, ela vai te gerar um déficit em 7 dias X. Não tem problema você gastar um pouquinho desse déficit que você acumulou consumindo algumas coisas fora da dieta. Você não pode gastar praticamente tudo ou até mais do que você conseguiu gerar de déficit, que aí você não consegue emagrecer. Mas digamos que você tem uma dieta que te gere, bota aqui para a conta ficar mais certa, 1.000 calorias por dia de déficit calórico. Em 7 dias na semana, você vai ter acumulado 7.000 calorias de déficit. Mas vamos dizer que você tomou uma garrafa de vinho, que tem umas 700 calorias. Vamos dizer que você comeu um hambúrguer, que tem mais 500 calorias. Então vamos dizer que dessas 7.000 naquela semana, você tenha gasto 2.000 calorias extras ali, a mais do que uhum. você gastou. Sobrou 5.000. Se toda semana sobrar 5, final do mês sobrou 20, você vai emagrecer. O importante é a constância nesse processo de acúmulo de déficit calórico, né? Eu gosto muito da nutrição porque ela parece muito falar aqui, com a empresa, com o mercado imobiliário, com você juntar uma grana. Exato. Eu aplico para o corpo,
mas eu aplico para minha vida de todas as formas. Essa mentalidade, por exemplo, com relação a você juntar um patrimônio. Porque Uhum. assim, a gente educa o cliente a ter um patrimônio. Quando eu converso com algumas pessoas que são bem próximas, que elas querem uma orientação, como é que eu consigo ter um patrimônio, né? Porque às vezes a pessoa quer, ela tem um ganho, um X, passou num concurso, está ganhando seus 25 mil, Uhum. e aí ela começa a gastar, e aumenta o padrão de Padrão de vida, vida. aí termina que ela não consegue mais ter esse superávit. Uhum. Ela tem um déficit, porque em vez de ela juntar o patrimônio, ela está gastando porque aumentou o padrão de vida. É a mesma A coisa mesma na coisa. nutrição. Quando você me explica as coisas, eu digo, meu Deus, é muito É. claro. É tudo se aplica igual, né, Tudo. Rodrigo? E tu fez uma comparação que eu costumo fazer sempre no consultório para o paciente entender, ficar mais didático. Eu sempre costumo comparar déficit calórico com dinheiro. Imagine que você ganhou R$ 7.000 na semana e o seu objetivo, toda semana você vai ganhar 7.000, e seu objetivo é chegar no final do mês tendo juntado o máximo de dinheiro. Quanto menos você gastar desses 7.000 por semana, mais dinheiro você vai ter no final do mês. Mas você pode gastar um pouco, contanto que você guarde ali e todo mês você consiga fazer isso. A consistência nesse processo, uma hora você vai juntar a quantidade que É o você quer. equilíbrio, na É o verdade, equilíbrio. porque eu observando você falando dos atletas de alta performance, que termina acontecendo com muita gente que quer só guardar, guardar, guardar Sim, dinheiro, termina tendo um problema até psicológico, muitas vezes, ou fica na compulsão de ou comprar muito, ou um dia sair quer gastar muito, ou viajar demais, ou viajar de já menos. de menos. Ela faz tudo para ganhar, que ela não faz mais nada, ela não tem uma vida social, porque ela tem que guardar, guardar. E aí termina tendo um problema, desequilíbrio até mental. Tem gente que fica Exatamente. desequilibrada. Eu tenho Exatamente. um primo que ele ficou. Eu nem vou comentar muito, porque a gente termina, as pessoas sabem a situação. Foi bem antigamente mesmo. Ele era tão impressionado com grana que ele pirou. Tem gente que é a mesma coisa com o físico. Sim, Ela fica tão impressionado que termina sendo a mesma mentalidade, né? A mentalidade ali de fica compulsivo, sim. ou para menos ou para É, mais. essa associação que você está fazendo, raciocinando da dieta, do desenvolver um físico para a vida real em relação a patrimônio ou empresarial, tem muito em comum. Eu sempre faço essa comparação. E existe um desequilíbrio para você chegar no extremo nas duas situações. Não vamos generalizar, mas em boa parte dos casos, para se chegar, por exemplo, a ser um atleta profissional, precisa existir um desequilíbrio. Não se chega ali com equilíbrio, Nossa, agora né? você comparou bem legal. É. Continua, E continua. do mesmo jeito, às Ah, vezes, para o cara chegar a ser multimilionário, um bilionário, muitas vezes precisa ter um desequilíbrio. Muitas vezes aquele cara não viu nenhum filho crescer, não cara, participou, né? Não tem tempo você para foi muito nada. assertivo aí, Rodrigo. Exatamente. Então, tem muito essa associação. E você termina trazendo muito dessa vivência da nutrição e do treino, tanto o atleta como a pessoa normal, né, entre aspas, a gente traz muito disso para a nossa vivência familiar, para a nossa vivência empresarial. Ah, uma pessoa que ela começa a ter disciplina e rotina com treino, com dieta, com autocuidado, com superação, evolução, né? Ela vai com certeza, nem que ela não queira levar isso para os outros âmbitos da vida dela. Então, é por isso que o esporte salva vidas, né? Uhum. E isso na prática a gente enxerga muito isso ali. Quem tem uma Uhum. vivência de consultório como eu consigo perceber isso e também na minha vida também consigo. Que legal. Agora, eu tenho uma frase que eu cheguei no teu consultório também, que eu falei assim: Rodrigo, eu não consigo ganhar massa magra porque eu tenho dificuldade. Que foi, você falou assim, Todo mundo tem. mais um mito, né? É, Conta, tem essa queixa também? é porque emagrecer é difícil, né? Mas ganhar massa muscular é bem mais difícil. Porque como a gente estava falando aqui, o que vai determinar o emagrecimento, no final das contas, é a sua ingestão calórica, né? Se você controlar a ingestão calórica, você vai ter um déficit calórico e vai emagrecer. Tanto que eu até brinco que
você pode fazer déficit calórico de qualquer forma, da forma mais esdrúxula do mundo, que vai dar certo, você vai emagrecer. Tanto que tem gente que perde peso aí fazendo dieta do ovo, por exemplo, dieta da carne, e perde peso. Se você diminuir a ingestão, vai perder peso. O desafio ali do emagrecimento é você ter uma dieta que seja sustentável, né? Não só perder peso por um curto espaço de tempo. Mas a alimentação manda ali e acabou. É mais simples. O ganho de massa muscular, não. A alimentação pode estar perfeita. Se vários outros pontos não estiverem, você não vai ganhar massa muscular. E daí vem a dificuldade de ganhar músculo, que todo mundo fala que tem. Mas quando você vai analisar, sempre tem algo do bloco ali que precisa estar tudo organizado que está faltando. Primeira coisa, a gente parte do ponto que o ganho de massa muscular não vem diretamente da dieta. Ele vem da melhora da performance do treino de força, né? Do treino de musculação, na grande maioria dos casos. A dieta ela é um alicerce para que você tenha mais facilidade para evoluir no treino. É claro que quanto menos comida, menos carboidrato você botar na sua dieta, mais difícil vai ficar de você treinar cada vez com um volume e intensidade maior e, consequentemente, ganhar músculo. E daí, tua dificuldade de ganhar músculo, né, que tu falava naquela época. Por quê? Não tinha carboidrato, déficit calórico altíssimo. E por mais que você tenha a disciplina de ir para academia, você barra a sua evolução. Se você analisar todos os atletas de qualquer modalidade, eles buscam performance, né? E todos eles têm uma dieta com muito carboidrato para visar uma performance melhor. Tanto você pega ali um atleta de endurance, um corredor, um ciclista, ele usa o que de suplemento? Aquele gel de carboidrato, né? Então, é o carboidrato que te dá a performance. Se você puxa o carboidrato muito para baixo, você puxa a sua performance para baixo. Consequentemente, se você está bloqueando a evolução da performance do seu treino de musculação, você está bloqueando a facilidade de ganhar músculo. Então, muitas vezes vem disso, da dieta que está em carência ali, na maioria das vezes, de carboidratos, e do treino que não desenvolve por conta disso. E por que as pessoas tendem a puxar o carboidrato para baixo? De novo, eu volto para a gordura e para o álcool. As pessoas puxam o carboidrato para baixo porque elas notam que quando elas tentam aumentar, elas começam a engordar. Por quê? Porque elas não conseguem controlar o consumo de gordura e de álcool na média da semana. E aí, quando elas botam o carboidrato associado com essas calorias de gordura e álcool que elas já consomem, extrapola o total calórico da dieta. E ela começa a engordar. Não porque tinha carboidrato, e sim porque o total calórico ficou alto na média da semana. Em vez de diminuir a gordura e o álcool, prefere diminuir o carboidrato da dieta. Porque é muito mais fácil, né? É muito mais cômodo diminuir o carbo da dieta do que deixar de comer o iFood, deixar de participar do churrasco, de ingerir bebida alcoólica, né? E aí você vai fazendo, às vezes, até um balanço energético mais baixo, compensando essas calorias, mas você não tem carboidrato e substrato na dieta suficiente para performar bem e se recuperar bem de um treino ao ponto de melhorar a massa muscular. Uhum. É porque termina, a gente tem essa ideia, eu vou falar aqui, falando de mim, tá? Essa ideia de que eu não conseguia ganhar massa magra, porque como eu treino há muito tempo, eu não tenho dificuldade de perder peso. Se eu quiser perder, rapidinho perco. Agora, eu ganho, esse equilíbrio do ganho, eu, Rosângela, eu tenho um receio de, vou falar assim, na hora que eu tô comendo muito, eu começo a ficar mais encorpada, digamos. Uhum. E aí eu já quero parar ali, opa, eu não quero Sim, mais porque senão eu vou ficar gorda. sim. Então, assim, eu já me bloqueia nesse momento, por quê? Porque eu já acho que eu tô engordando. E na verdade você fala que é um momento que você vai tendo que. É por isso que a gente tem que estar lá todo mês, né? Porque você vai ajustando. Ah, se tiver muito déficit de energia aí, se você sentir um pouco mal, você me avisa que aí eu melhoro isso aí. Eu coloco muito isso comparado a tudo, né. Então Uhum. voltando aqui para o mercado imobiliário, que o tempo todo eu estou orientando o meu corretor a falar o seguinte, eu falo para eles: "Olha, o teu cliente vem oriundo de vários lugares, né, de várias origens. Ele vem do telefone, ele vem da lead, ele vem da indicação, ele vem, de uma placa que o cliente, olhou a placa e entrou em contato, ou você vai fazer abordagem". E aí eu trazendo para a nutrição, eu vou olhando aqui e a gente vê, eu vou
diversificar aqui minha alimentação. Hoje eu estou mais tranquila, depois que eu comecei contigo, é muito mais claro, lógico. Eu também te sigo na rede social, né? Que aí você dá aquelas aulas bem legais, assim, me deixa tranquila em comer um carboidrato. Ah, hoje eu posso comer a batata inglesa, porque eu não comia, não botava no meu prato, porque eu achava que não podia, porque era Sim, muito, era ter a história do índice índice glicêmico glicêmico. alto. E aí, agora eu como isso, agora eu como aquilo, agora eu como mamão, a banana. E aí eu diversifiquei tudo. E eu entendi, poxa, a mesma coisa que eu ensino para o meu corretor, ele fazer várias coisas oriundas de vários lugares, só que você tem, no caso, você tem que controlar para mais e para menos, tem que olhar isso se teve superávit ou déficit, né? Uhum. E aí, nesse caso, você quando dá essa aula, fica com muito mais clareza, porque é mentalidade, né, Rodrigo? É mentalidade que faz com que a gente mude um comportamento. Isso tem muito no consultório. Eu percebi que você trabalha muito com esse comportamento, trazendo isso para a nutrição. É. Na nutrição da vida real, que não é a nutrição do atleta de alto rendimento, o atleta de alto rendimento vai escrever no papel, se tu botar que é para ele comer pedra, ele vai comer pedra e acabou. Mas na nutrição da vida real, o que manda são os fatores comportamentais, né? É o nosso hábito, as nossas dificuldades em mudar uma alimentação ou de controlar melhor quando os momentos que a gente sai da dieta, vem de fatores socioambientais, de fatores emocionais, né? Nós não somos máquinas que simplesmente a gente vai fazer uma conta no papel, né? Seria tão bom se fosse assim? Se fosse assim, seria ótimo, né? E é justamente o atleta de fisiculturismo, ele é meio que tratado como uma máquina. Ele vai pegar ali, vai fazer um cálculo, esse cálculo dá certo, eu vou seguir e tá. Só que é isso que gera todos os problemas que a gente estava falando, por isso que não é muito saudável, mentalmente falando, na grande maioria das vezes. Mas na vida real, o que mais atrapalha a gente não é um alimento específico que você tem que cortar, ou um alimento salva-vidas que você tem que incluir, como muitas vezes a gente vê em alguns Instagrams, né? 5 piores alimentos, 3 alimentos que você não pode deixar de comer nessa dieta. Isso é uma besteira do mundo, porque o que vai interferir é o contexto geral. E o que dificulta a gente é o controle dos nossos comportamentos. Tanto dos comportamentos que a gente tem na nossa rotina, como os comportamentos que a gente tem nos momentos que a gente sai da rotina, né? Numa viagem, num final de semana, num aniversário de criança. Então, isso é o que vai trazer, entre aspas, sucesso para aquele paciente ali, não só de ter um resultado legal durante um tempo, mas de passar a vida inteira mantendo resultados e evoluindo, né? Ah, Qualquer estratégia que ignore as adaptações metabólicas que vão acontecer em decorrência do emagrecimento ou do ganho de massa muscular, ou ignore os fatores comportamentais, que cada um tem o seu, por isso que a gente passa 1 hora e meia na consulta conversando com o paciente para conhecer aquele paciente de forma particular. Se eu ignorar o comportamental desse paciente, eu vou no máximo dar para ele um resultado momentâneo. Que se ele estiver muito determinado, ele vai pegar uma dieta bem calculada, vai seguir, mas eu ignorei tudo isso e logo em seguida ele não vai manter. Ele não consegue ter digamos, a resiliência, né? A consistência de no dia a dia se De manter manter dentro. aquilo para a Aham, vida, né? Ele não aham. aprendeu a comer, ele está simplesmente seguindo o que está escrito ali. E ele não vai passar a vida dele toda seguindo o que está escrito no papel. E eu achei legal essa dieta, só falando hoje. Hoje eu fui tomar café com uma amiga, né? E aí, minha dieta é aquela básica, o cuscuz do dia a dia, né? E aí, hoje eu fui fora e digo, eu não vou me prender. Uhum. Antigamente, eu me prendia. É Uhum. só isso, é só isso. E aí termina furando mesmo. E aí, Sim. quando você começa a furar, você fura todo dia a dieta. Então, quando você tem uma consciência, por exemplo, hoje eu fui tomar café e meu café foi pão francês, a quantidade de ovos do dia a dia, só que eu troquei o cuscuz pelo pão e tá tudo bem. Tudo bem. Aí a minha amiga, eu falei assim, olha, não põe manteiga, o pão na chapa sem manteiga, ovo
sem manteiga, o mínimo só para não Pra não grudar. grudar, exato. Pronto. Aí a minha amiga, ah, mesmo? Eu digo, tô fazendo a dieta do jeito que é para ser. Exatamente. Não precisa furar, não precisa sair da dieta hoje, Sim, porque hoje eu tenho consciência de como eu me adapto em qualquer lugar. Ah, sim. hoje eu vou. Aí tem uma aulinha que você deu a respeito dessa história da quantidade nessa linha de aeróbio. A Rosângela vai e faz assim, aí faz essa contagem no final da semana, o que é. Então, isso aí é super, super tranquilo Sim. hoje para mim. Então, essa educação para mim foi super, super importante Isso para termina ter essa sendo, consciência. isso termina sendo, é bem comum um paciente perguntar, Rodrigo, se eu seguir essa dieta aqui 2 meses, quanto que eu vou perder de gordura? Na verdade, o mais importante não é isso. O mais importante é isso que você acabou de falar. É a mudança nos fatores comportamentais, é entender, é aprender a sair da dieta, é aprender como você vai manter seus momentos sociais, por exemplo, tomar um café da manhã fora de casa, ou estar no café da manhã de um hotel e saber fazer melhores escolhas, ou até mesmo quando você vai comer algo que você sabe que não é algo saudável, que não é algo que tem baixa caloria, mas você saber controlar as quantidades daquilo, minimizar os danos, criando um ambiente favorável para aquele pontinho ali não te atrapalhar muito. Isso é importante, sair da dieta é importante. Você tem que aprender a criar esse contexto. E aí tu falou duas coisas que, que acontecem realmente quando a pessoa tenta gerar uma restrição exagerada, que é sempre uma supercompensação. Uma coisa que você falou foi, sempre que eu fazia isso, que eu me segurava muito, terminava furando mais a dieta. Toda, toda restrição exagerada vai vir seguida de uma supercompensação. Às vezes, aquela pessoa que ela restringe muito durante o dia e quando chega à noite ela não se controla e ingere um absurdo de caloria. Aí ela fala, Rodrigo, eu sigo dieta perfeita da hora que eu acordo até a noite, mas no jantar eu não consigo. Na verdade, ela não segue uma dieta balanceada, ela fica praticamente sem entregar durante o dia todo o que o corpo dela precisa. Uhum. Restrição de carboidrato exagerada, às vezes proteína também, caloria, restrição exagerada. Chega à noite, ela supercompensa. Às vezes a pessoa até aguenta um dia, 2, 3, 4, 5 dias. Chega no final de semana, ela supercompensa. Às vezes essa pessoa está tão determinada que ela segue a dieta 60, 90 dias de restrição exagerada. Quem nunca conheceu alguém que foi para um médico maluco e o médico passou uma dieta de 500 calorias e mandou tomar um remédio tal e essa pessoa emagreceu absurdos em 3 meses, ela seguiu aquela dieta, que muitas vezes era 10 vezes mais difícil de seguir do que as dietas que os nutricionistas passavam para ela. Aham. Então ela estava muito determinada e segue por 2, 3 meses. O que acontece com essa pessoa depois? Ela passa meses super compensando. Então, independente se vai ser um Aí dia, volta a dobrar, volta aí dobrado. dobra o Exato, peso e aí fala: "Ah, não vou fazer mais que eu fiz foi aumentar 3 vezes mais exato. quando eu sair". Então, independente se é aquela pessoa que ela restringe o dia todo e supercompensa à noite, ou aquela que restringe de segunda a sexta e supercompensa no fim de semana, ou é aquela que faz uma dieta de restrição exagerada 3 meses, mas passa mais 3 supercompensando, todos os casos de restrição exagerada vai ser seguido de uma supercompensação. O nosso corpo, desde a pré-história, ele é adaptado para isso, para a gente sobreviver. Então, ele tem mecanismo para te causar isso se tu não tiver uma periodização dietética adequada, um planejamento adequado. E o outro ponto que tu falou, que é outro ponto comportamental, muito importante de ser mudado, é quando tu fala que aí você começa a errar e depois você se mantém errando várias vezes. É aquele pensamento de que, poxa, eu tô aqui há um mês acertando tudo, 15 dias acertando tudo. Aí tem aquele final de semana que você não conseguiu. Aí, já errei mesmo, botei tudo a perder. Aí começa, É como diz a minha amiga, vai de ladeira vai abaixo, de que ela ladeira chama. abaixo. Quebra o psicológico, né? Aham. Não, você tem que entender que você saiu mais da dieta do que o planejado no final de semana e ok, e vai acontecer de novo. Não foi a última vez. Depois, na segunda-feira ali, você se finge de doido e continua como se nada tivesse acontecido. E vai acontecer outra vez. Não se Aham. preocupe que vai. Não entenda dieta como é só enquanto eu tiver 100%. No dia que eu errar, pronto, acabou. Acabou, agora eu vou bagunçar tudo, eu Não, vou, não. jacar, tô jacando e pronto. Exatamente. Aproveitando assim, falar em jacando, tem hoje muitas ferramentas, muitas coisas,
vou falar de um assunto que eu achei super interessante, inclusive eu fiz um vídeo, ainda vai pro ar esse vídeo, a respeito eu vi uma blogueira, ela falou o seguinte: "Rodrigo", ela estava de um topzinho, um shortinho curto, parece que é aqueles que a gente vai fazer o exame físico contigo. Uhum, E ela estava toda linda, ela disse: "Tá vendo esse corpinho aqui? Aqui tem 3 lipoaspirações, tem Monjaro, uhum, tem outras bombinhas sim, para fazer eu ficar assim, e aí você tá aí do outro lado se comparando comigo. sim. Você não tá respeitando o seu processo. Você tá se comparando comigo e não sabe o tanto que eu já fiz para chegar até aqui". E aí eu falei até isso, para a gente se comparar com a gente mesmo. Aproveitando esse momento, eu quero saber de você o que que você acha dessas ferramentas, porque, normalmente, Rodrigo, as pessoas elas apontam para as outras assim: "Ah, mas fulano toma bomba", ou "Mas fulano toma Monjaro", Uhum, ou Ozempic, ou Saxenda, ou qualquer outro tipo dessas injeções que matam a fome. uhum. Me fala qual a tua opinião sobre essas ferramentas, que eu chamo de ferramenta hoje, Sim. né? Na verdade, as pessoas têm que entender que são remédios, né? São medicações como qualquer medicação. Existe o público que tem indicação para usá-las e existe uma dose correta para aquela pessoa em específico. E quem é treinado para decidir isso, avaliar isso, é o médico. O médico, quando ele vai decidir se ele vai te prescrever uma medicação de uso contínuo e a dose que ele vai te prescrever, ele vai analisar custo-benefício. Então, por exemplo, ele vai analisar. Todo remédio tem riscos de colateral, né? A gente sabe disso. Até um simples remédio para dor de cabeça É, tem, né? dipirona tem bastante. Exato. Então, assim, o médico ele avalia a prescrição dessa medicação traz um risco para esse paciente maior do que o risco dele ficar sem o remédio. A partir do momento que ele tem mais risco usando a medicação do que ficando sem, eu acho que não é interessante o uso. E é o que a gente mais vê acontecendo, né? Por exemplo, a pessoa não tem necessidade de utilização de um esteroide, de testosterona, por exemplo. Está com níveis fisiológicos ali normais, o homem ali não tem hipogonadismo nem nada. Mas ele usa uma dose de testosterona semanal para que ele fique com níveis acima dos níveis normais de uma pessoa, né, dos níveis fisiológicos. Isso, com certeza, traz uma série de riscos de colateral, principalmente a médio e longo prazo. Uhum, Isso é fato. Porém, contrapartida, vai trazer os benefícios que ele busca, que é mais performance, mais vitalidade, mais libido, melhor descanso, recuperação de treino, sono, é, fatores mentais ficam melhorados, mal grande de massa muscular, traz tudo isso de benefício. Mas também vem os malefícios. Do mesmo jeito, outras medicações, como, por exemplo, o Monjaro, que está bem banalizado, né? É um uhum, remédio que, teoricamente, seria indicado para uma pessoa que está com muito sobrepeso ou obesidade, ou uma alta resistência à insulina, ou própria diabetes tipo 2, e ela está no risco iminente de saúde por estar nessa situação e não consegue sair dessa situação por conta própria. Aí você usa um medicamento como esse para tirá-la dali o mais rápido uhum. possível. Por quê? A medicação, por mais que ela tenha certos riscos de colateral como qualquer outra medicação, ela tem menos riscos para aquele paciente do que deixá-lo naquela situação. Só que o que eu vejo acontecendo são mulheres que às vezes pesam 54 quilos tomando Monjaro, passa um mês tomando para ficar Com 52, com com 50. 52, com 50 e mais magra para uma festa, para praia e tal. Aham, E isso não é o interessante, né? O que eu mais acho que tem que ser eu como profissional, o que eu mais faço com relação a isso no consultório, tanto quando uma pessoa quer usar um medicamento desse para emagrecer ou um esteroide para ganho de massa muscular, é conscientizar. Então eu converso ali com a pessoa, passo toda a minha experiência com relação ao que eu sei daquilo, para ela entender os prós e os contras e ela tomar a decisão dela com o médico dela, que está uhum, prescrevendo. uhum, Eu te garanto, 90% das vezes que eu tenho essa conversa, a pessoa desiste. uhum. Porque a maioria das vezes que ela está pensando em fazer isso, ela está vendo só o lado bom da coisa. Quando ela começa a entender o lado Negativo? ruim, para onde é que aquilo pode ir, a maioria das vezes essa pessoa não quer mais. E Uhum, aqueles 10% ali que começam a fazer, metade deles do meio do caminho desiste.
Porque começa a perceber que não é um mar de rosas como Como imaginava. aham, não Então, tá. principalmente quando se fala de esteroide e mulher. Quase todas as mulheres que eu conheço no consultório que começaram a tomar esteroide desistiram por conta própria. Uhum. Porque elas começam a ver que não é um mar de rosa como elas imaginavam. Ia tomar aquilo e ia dar tudo certo, ia ficar com o físico que quer e tudo. Tem colaterais, não é uma coisa que você toma e vai ser usado como muleta de você deixar de fazer o que precisa ser feito e o resultado vai vir. Então, muitas vezes, não compensa. A própria pessoa termina entendendo isso. Uhum. Independente se vai usar ou não, o mais importante também é que, se depender, se virar um dependente desse tipo de medicação, se for usar de uso contínuo, que tenha um médico que entenda, né, do que está fazendo, responsável para acompanhar. Porque, Uhum. como eu disse, colaterais e problemas irão vir ao longo do tempo. É porque também pode viciar, da pessoa disse: "Ah, eu faço, eu como tudo, eu jaco e depois passo aí não sei quantos meses fazendo errado, depois eu volto, faço aquilo de novo", É. aí vai e volta e não é porque, assim, eu perguntei até para uma médica que estava utilizando, né, em alguns pacientes, aí eu falei assim: "Mas me fala uma coisa, é necessário?" Ela disse: "Rosângela, é melhor do que fazer uma bariátrica". Mas um amigo estava utilizando, Uhum. né, e perdeu aos 22 quilos, eu acho, 20 e poucos quilos. E aí ela disse: "Não, imagina, o cara tá aqui com iminência de fazer uma bariátrica, e esse aqui, É quem tem indicação para o uso. esse aqui é muito melhor, porque 3 meses porque é caro, né, Sim. então 3 meses é basicamente o preço da bariátrica, eu acho, eu não sei, eu tô falando aqui sem posso estar falando besteira, não sei quanto é que custa uma Eu acho, bariátrica, acho que tem muito. Acho que até mas no SUS hoje já tem bariátrica. aham, mas é assim, ela falou: "Ó, o cara usa 6 meses, Mas é é bem a menos mesma". invasivo, É. tem bem menos riscos de colateral, até mesmo tem risco de morte, né? Como qualquer cirurgia. Então, nesse tipo de caso, é o caso de quem tem indicação para o uso, né? Uhum, Mas, por exemplo, a gente não tem indicação de tomar Monjaro, né? Se a gente usar isso, vai estar usando como muleta para não fazer o que tem que ser feito por conta própria. Por exemplo, tu pega uma pessoa que ela não é obesa, ela não tem nenhum problema metabólico, ela é uma pessoa saudável, que tem uma gordurinha ali que incomoda, como qualquer mortal, né? E aí ela não consegue perder essa gordurinha sem tomar nada. Quando tu vai analisar o porquê que ela não consegue, a gente volta para os fatores comportamentais, socioambientais. Ah, ela não consegue porque o final de semana dela é assim, porque quando ela sai ali com a amiga para um café, ela come um bolinho, porque quando ela viaja, ela não controla muito bem a alimentação. Fatores normais da vida de todo mundo. Quando ela usa o Monjaro, por exemplo, ela não vai mais conseguir fazer isso. Ela não vai mais hum, ter vontade de comer o bolinho, ela não vai mais ter vontade de ingerir a bebida alcoólica no final de semana. Se ela comer ou beber, vai ser uma quantidade muito menor, que ela não hum, vai conseguir. Então, ela tem ali um medicamento que está impedindo ela de fazer o que ela deveria deixar de fazer por conta própria. uhum, Então, ela não mudou o comportamental, né? Ela simplesmente tá com vontade de fazer aquilo, mas não consegue porque tá amarrada pelo remédio. Quando ela tirar o remédio, quando ela tirar a amarra. ela vai conseguir voltar a fazer. E ela quer voltar a fazer. Ela Uhum, quer voltar a fazer. Por quê? Porque ela não aprendeu ainda a fazer de outra forma. Ela só sabe fazer daquele jeito que faz ela engordar. E aí, ela vai engordar de novo. Ou seja, ou essa pessoa vai passar a vida inteira utilizando esse tipo de medicação, o que já acontece. Eu vejo muitos pacientes ajustando dose e mantendo para a vida toda esses Ozempic, ou Saxenda, o próprio Monjaro. Ou então ela vai ter que realmente fazer o que ela tinha que ter feito lá atrás, que era fazer todo um trabalho de reeducação comportamental nesse sentido, e muitas vezes não é uma coisa que ela vai conseguir apenas com um nutricionista, às vezes vai precisar de um psicólogo, de um psiquiatra em determinados casos, e aí depois que ela tiver feito isso, ela vai conseguir largar o remédio. Caso contrário, ela vai viver emagrecendo com remédio, engordando sem o remédio, emagrecendo com um remédio. pouquinho, é uma dependência, né. E aí vira aquela bomba relógio, né? De estar o tempo inteiro nesse efeito sanfona. Aí eu vou falar de 2 temas antes de contar uma história para ti, então vou aqui só organizar a minha cabeça para isso. Eu lembro que
Quando eu comecei a nutrição contigo, eu falava, eu adoro um chocolate. Uhum, Aí eu ia lá na Jaqueline, no uhum, bolo da Jaqueline, eu achava que era dieta. Eu tô de uhum. dieta, eu posso ir lá no bolo da Jaqueline. Eu ia, às vezes, 2 vezes por semana. Sim, Isso antes de ir lá no teu sim, consultório. E aí, quando eu cheguei lá, porque eu achava que era tudo fit, era sem sim. trigo, sem nada, e tá tudo bem. E eu achava que estava na dieta. E aí, quando você me deu essa explicação, ficou bem claro que eu estava saindo da dieta. Fala um pouquinho sobre Sim. isso, que É, muita gente é, acredita ainda nesse mito. é muito comum as pessoas associarem o que é saudável com o que não engorda. E na verdade não é bem assim. O que engorda, na verdade, é um excesso calórico. É comer calorias além da sua demanda, além da sua necessidade. Então, se você gasta 2.000 calorias por dia, e na média ali, quando você pega o que você consumiu na semana, divide por 7 para tirar a média do que você consumiu por dia, gastou 2.000 e comeu 3, você não vai emagrecer. Não tem déficit calórico para gerar emagrecimento. Então, por mais que você tenha comido 3.000 calorias de excelentes alimentos, você não vai emagrecer. É caloria do mesmo jeito. Exatamente. Então, assim, é óbvio que a gente tem que organizar qualitativamente a dieta e se preocupar em botar alimentos saudáveis, alimentos, né, composição da refeição balanceada e saudável, rica em nutrientes, né, balanceada nos macros, rica em fibras, enfim. Porém, se a gente não organizar o balanço energético, não vai emagrecer. Então, quando você fala de um bolo fit, de um alimento mais fit, que chama, ele é simplesmente uma refeição que foi feita com alimentos mais funcionais. Não utilizou açúcar, não utilizou gorduras saturadas, é um alimento que tem ingredientes saudáveis, Vai te digamos assim. engordar saudável. É? É, são alimentos saudáveis, porém, se somando aquilo tudo com que o resto que você comeu na dieta ultrapassar o que você deveria comer, você não vai emagrecer. E se Aham. você não emagrecer, o excesso de gordura corporal não te leva para o caminho mais saudável. Então não tem como a gente separar as duas coisas. Se você está fazendo, não, mas eu estou fazendo dieta só para ficar mais saudável. Você precisa emagrecer. Se você está com excesso de gordura, você precisa emagrecer para ficar mais saudável. Não adianta só comer alimentos saudáveis sem gerar um déficit calórico. Porque você Aham. vai precisar do déficit para perder o sobrepeso, a obesidade e entrar num ambiente saudável, né? Ah, então, mesmo quando a gente fala do sair da dieta, é a mesma coisa. Às vezes a pessoa tá com a dietinha toda ajustada, gerando um déficit calórico e tal, e ela tem aquele momento que ela quer dar uma escapulida na dieta. Rodrigo, eu tenho que comer um chocolate fit? Eu tenho que comer um bolo fit? Você pode optar por isso, mas não que seja necessário. Ora, se você tem todo o ambiente de todas as refeições ajustadas, você treina, bebe água direito, dorme bem, seu intestino está bem saudável, tá tudo num ambiente favorável. Aquele momentinho ali ou outro que você vai sair da dieta, não, acho que não precisa se preocupar com o que Se você é vai fit ou se comer. não Não é. precisa, porque por mais que você diga, Rodrigo, pizza. Beleza, pizza a gente pode dizer que é um alimento saudável, é muito rico em gordura, gordura saturada, farinha e tal. Mas aquele ponto ali dentro a gota d'água no oceano não vai ter impacto na tua saúde. Tua saúde não é tão frágil assim, entende? Uhum, É a mesma uhum. coisa de pegar uma pessoa que só come fast food, refrigerante, tudo ruim, não treina, não faz dieta, não dorme bem, intestino tem desbiose. Pegar essa pessoa e dizer que ela come uma salada na quinta e uma salada no sábado. Ela não vai ficar saudável por causa dessas duas saladas que ela comeu. Do mesmo jeito, não vai ficar doente, porque quando tu sai da dieta, dentro do ambiente todo favorável, você come algo que, entre aspas, não é saudável. Quando a gente fala que não é saudável, que é inflamatório, é o consumo crônico desse tipo de alimento, não é o Uhum, consumo esporádico, né? uhum. Então, se você quer comer algo fit nesses momentos, beleza. Se não, também beleza. Pode comer chocolate Pode comer, gordinho sem pode comer um chocolate problema. gordinho sem problema. Agora, muitas vezes, quando a pessoa vai para uma receita mais fit, ela tem um controle maior na quantidade. Eu vou comer um bolo fit, eu consigo comer menos. Eu vou comer um pão integral, eu consigo comer Pois menos. eu acreditava o contrário. Não é fit, eu vou comer mais. Aí eu posso, porque Acontece também, esse acontece. aqui ele Não engorda. não engorda, ele é saudável, eu vou comer, comer essa fatia toda, a torta Sim, toda. Então era assim que eu pensava. Então, acontece vamos também. lá. Também eu quero a outra pergunta. Jejum intermitente.
A gente tem essa história do jejum. Hoje eu estou de jejum até 15, 15 não, 18 horas ou 24 horas. Eu estou agora só de dieta low carb. Me fala disso. Tá. Primeiro a gente tem que entender o motivo pelo qual aquela pessoa está fazendo dieta, né? Nem todo mundo faz dieta para emagrecer. Por exemplo, tem pessoas que aderem à estratégia de jejum intermitente e são magérrimas, não querem emagrecer. Fazem uma dieta normocalórica, às vezes até uma dieta hipercalórica dentro de uma estratégia de jejum. Então, essa ligação do jejum intermitente com o emagrecimento foi uma coisa que foi criada aí meio que no telefone sem fio, no boca a boca. A estratégia não surgiu com essa finalidade. É uma estratégia que pode ser usada como uma estratégia de emagrecimento, como qualquer outra estratégia. Low carb, low fat, jejum intermitente, cetogênico. Qualquer dieta para emagrecimento visa o mesmo objetivo, que é gerar o tal do déficit calórico na média da semana e do mês. Então, qual a melhor, Rodrigo, para mim? É aquela que tu faz com mais facilidade, que dentro da tua rotina se encaixa melhor. Gerar um déficit calórico X com jejum intermitente ou sem jejum intermitente, gerou o mesmo déficit, vai ser praticamente o mesmo emagrecimento. Existem vários estudos comparando as estratégias. O que dita é o quanto de déficit. Se para gerar esse déficit, fazendo jejum para ti, dificulta a tua vida, não faz sentido. Se fazer o déficit calórico, gerar o déficit calórico fazendo jejum facilita a tua vida, por exemplo, é um cirurgião que passa 16 horas numa cirurgia, 10 horas, 12 horas numa cirurgia, ou é uma pessoa que tem uma vida muito corrida e não consegue fazer mais do que 3 refeições por dia, pode ser uma boa estratégia para facilitar. O que mais vai ser levado em consideração na hora de escolher fazer um jejum é, primeiro, se isso faz o paciente ter mais adesão, se isso combina mais com a rotina dele. E Aham. segundo, se esse paciente consegue, dentro dessa janela de alimentação mais limitada, se ele consegue ingerir o que o corpo dele precisa. Porque muitas vezes o que o paciente faz é a parte mais fácil, que é ficar sem comer. Fico 16 horas sem comer tranquilo, Rodrigo. Fico 18 horas sem comer tranquilo. Beleza. Mas e a janela de alimentação, como é que tá? Na grande maioria das vezes, ou ele está exagerando, porque ele já chega ali com tanta fome que ele não tem controle e parte para alimentos mais calóricos, porque está com muita vontade de comer. E aí ele termina ultrapassando as calorias que era para comer. Ou então o contrário. Como tem uma janela limitada de tempo para comer tudo, ele termina o dia e não consome as proteínas que ele precisa, ele não consome os nutrientes que ele precisa, ou ele faz um déficit calórico muito exagerado porque termina comendo muito pouco. E aí também isso não é legal. Então, é avaliar se causa mais adesão e se dentro da janela de alimentação essa pessoa consegue, de alguma forma, ingerir o que o corpo dela precisa. Nessa situação, não vejo problema nenhum de fazer jejum intermitente, contanto que seu objetivo não seja hipertrofia. Já acho uma estratégia ruim para hipertrofia. Mas para Uhum. perca de peso, ou manutenção de peso, ou bem-estar, ou até mesmo visando longevidade, tem estudos aí associando também jejum com longevidade, do mesmo jeito que tem estudos associando déficit calórico sem jejum com longevidade também, né? Pensando em saúde, o que a gente vê, assim, pegando um apanhado de estudos, é que comer menos do que se gasta te gera uma Gera. longevidade melhor, te gera uma saúde melhor. Né? Por Uhum. exemplo, tu pega um atleta de fisiculturismo ou um atleta olímpico ali de endurance, de natação, por exemplo, muitas vezes ele come muitas calorias para suprir aquela demanda de treino, aquela quantidade de massa muscular, muita proteína, muito excesso calórico. Isso, para o objetivo dele de performance, é excelente. Mas pensando em saúde e longevidade, não é. Uhum. Muito estímulo de proteína gera muito estímulo de via mTOR, que é ótimo para hipertrofia, mas é péssimo para a longevidade. Então, o jejum com déficit calórico é uma dieta que, digamos, te gera uma saúde legal e visa mais longevidade. Assim Uhum. como o déficit calórico sem jejum também. Uhum. Então, tudo depende. Tudo na nutrição a gente pode responder com a mesma palavra. Depende do contexto da pessoa, Tem que ser, né? a gente estava falando aqui semana passada de uma venda consultiva. A mesma coisa na sua profissão, é consultoria. Como que tu vai vender uma casa para mim sem antes bater um papo grande comigo das minhas necessidades, quantas pessoas vão morar na minha casa, como é que a gente costuma utilizar cada ambiente da casa, se a gente recebe família no final de semana, se, né?
tu vai fazer uma anamnese com o teu Aham. cliente para decidir qual o melhor imóvel que tu vai indicar para ele. A mesma coisa com estratégia É nutricional. porque, assim, do jeito que tem nutricionista que chega e passa, prescreve, tem corretor que só responde o que o cliente está perguntando. Digamos, tu chega lá, Rosângela, eu quero uma casa em tal lugar. Aí eu te entrego, tá Tem aqui a aqui. casa. Ah, eu quero apartamento. Aqui é apartamento. Ah, tá aqui, tá Aí aqui. tu concorda que tem grandes chances de lá na frente esse cliente ficar insatisfeito com o imóvel que ele Sabe comprou? qual a chance do profissional que faz isso? É ele, outra pessoa vender para ele e ele diz assim: poxa, o Rodrigo, por exemplo, você chegar em vários corretores, vai dizendo só o que você quer. Aí o corretor não para olhar para ti, para conversar, para bater um papo. Uhum, Porque assim, lá no teu consultório, eu lembro que a primeira vez que eu fui, a gente passou mais de 1 hora e meia conversando. uhum. Você me entendendo e tal, você faz várias perguntas. E é muito chato você falar de algo mais particular para uma pessoa que você não conhece. Então, quando eu fui indicada para você, eu fui desarmada. Você foi me conhecendo ali de verdade. Aí que você riu e disse: Rosângela, você tem todos os mitos da pessoa só. A mesma coisa tem no mercado imobiliário. Às vezes, Sim, o cliente ele chega, ele não quer abrir a verdade. Então, sim, você tem que ter estratégia, que com você certeza. teve estratégia, né? Tu sente quando o cliente é assim, não sente? Aham, Com a experiência que a gente vai tendo, a gente já percebe na conversa, né? é. A gente, assim, no passar, no caminhar, porque assim, quando o cliente ele vem sem indicação, ele vem só por um anúncio, às vezes ele não sabe quem é o consultor ou o corretor Não que está tem a confiança, atendendo, né? ele vai falar isso: "Eu quero isso e acabou", e ele não vai abrir a verdade. Quando a gente vai para um consultório, mesmo que eu não conheça a pessoa, no caso eu não te conhecia, a gente vai assim meio que: "Ah, tá", mas aí você vai fazendo a pergunta e você vai entregando: "Ah, tá, isso". Então é muito parecido a Sim. profissão nutricionista do consultor imobiliário, da Uhum. Rosângela Cacho. E assim, eu entrei uma sintonia muito boa contigo. Rodrigo, é muito bom, porque assim, cada vez que eu vou lá, a gente vai se tornando até amigo, vou falar assim, não que nós somos amigos, a gente vai se Tá criando um conhecendo, vai ficar vínculo, um né? vínculo, é muito mais fácil eu chegar lá. Hoje eu faço lá, faço aí o ano todinho. A menina, porque eu fazia trimestral, né? Aí agora você chega também com estratégia pra gente, né? Tá aqui um ano, ela marca o dia, você vai e volta. Então, falando nisso, eu quero entrar nesse assunto, né? Que você termina não sendo um nutricionista, você é um consultor e ao mesmo tempo empresário. E chegou nesse momento agora de falar de empresário, né? O empresário Rodrigo Shoa, que investe no mercado imobiliário. Como é? Qual foi a sua inspiração para entrar no mercado imobiliário, com o Miquiki, que é a pousada em Barra Grande? Como foi isso? Acho que surgiu muito primeiro da paixão por Barra Grande, né? Aham. Que acho que desde os 13 anos de idade que eu frequento Barra Grande. E é um local que eu sempre frequentava, sempre tinha vontade de ter o meu cantinho lá. E a gente sabe, né, como tá o mercado lá em Barra Grande crescente, né? Uhum. E alguns anos atrás eu comecei com um amigo a procurar um terreno para a gente fazer um cantinho para a gente lá. A priori não era uma ideia de abrir um negócio. Era de comprar um terreno, mais para frente construir um chalé para a gente ficar e tal. E aí a gente passou um tempo procurando e não achava como a gente queria, até que depois a gente achou. Fizemos um projeto para fazer os chalés como a gente queria. Aí o terreno do lado tava para vender. Aí terminamos investindo no terreno do lado também. Aí já vimos que o terreno estava grande. Vamos fazer mais chalés, que aí a gente aluga. Aí já fizemos um outro projeto que era uma pousada. Aí o terreno de trás estava para vender. Aí a gente decidiu investir também nesse terreno. Foi comprando e Foi ampliando. comprando. E aí convidamos mais um amigo para ser sócio nessa ideia do hotel. E aí ampliamos, fizemos o projeto do hotel, né? Hoje o Mickey tem 2 anos e meio que está em funcionamento lá em Barra Grande. E investi também já em outros imóveis lá também. É um local que está valorizando muito essa parte imobiliária. O turismo está crescente lá. Esses 2 anos e meio que eu tô lá dentro, mais a fundo nessa parte empresarial, eu vejo uma diferença a cada trimestre que passa. A cidade cresce, a procura
por turistas aumenta. Vai se desenvolvendo, eu acho que está ali, começou meio que bem tímido, hoje eu vou falar assim, é o nosso melhor pedaço do nosso litoral. Tem muita coisa acontecendo que a gente hoje eu passo 2, 3 meses sem ir lá, e quando eu vou me surpreendo. É, sim, Tá assim bem sim. bem mas o que te levou, foi um por acaso e a paixão, é É, isso? a gente foi indo, como eu tô te falando, nesse sentido, meio. Ah, então se empolgando e tal, vamos fazer um negócio maior, vamos fazer um negócio com a estrutura melhor, vamos fazer mais quartos do que tal. Mas pela paixão que eu tenho por viajar, né? Eu Ia desde, falar já desde sobre o muito assunto. novo, desde muito novo, eu sou. Acho que é o que eu mais gosto de fazer, assim, é mais do que treinar musculação. Muito mais. Ah, com É certeza, viajar, né. é viajar. Gosto muito de Hã, viajar e gosto muito de ter experiências em bons hotéis. Então, acho que por isso que o Mikiki hoje tem uma aprovação, tanto na Booking como na TripAdvisor, a gente é o mais bem avaliado, principalmente pela questão do serviço. Então, uma coisa que eu sempre gostei foi de curtir a experiência de hotéis por onde eu vou, que me tragam um serviço diferenciado. Eu acho que uhum. hotel, se você pegar, por exemplo, citando nomes mesmo. Se você pegar, por exemplo, um Fasano e uma rede de hotel que vai te cobrar menos na diária, como por exemplo, sei lá, um Hilton, você não vai ter um quarto tão diferente de um para o outro, né? A não ser, o que vai diferenciar mais, na verdade, é o serviço. É o É serviço, a experiência, né. experiência, exato. Então a Eu gente abriu o hotel focado na experiência do hóspede, na, na, no serviço que esse hóspede vai receber lá dentro. Desde o tratamento do funcionário até as surpresas que ele vai encontrar no meio da hospedagem, tudo visando ele sair de lá realmente encantado. Nosso objetivo não é simplesmente dar um quarto com estrutura legal para aquela pessoa dormir, se hospedar. É que ela tenha realmente uma experiência do começo do check-in até o check-out. eu tive uma experiência, você falando em experiência, eu tive uma experiência no Fasano, né. E assim, o Fasano você, é recebido de forma totalmente diferente, a forma que eles te recebem lá na recepção, no quarto, aqueles gifts que eles deixam, a moça lá da parte que ela fica lá no spa, a forma não é um atendimento, é uma É, experiência. Isso faz total total. diferença, em qualquer negócio. Vou falar assim, não é só, para você ir para um hotel de experiência, mas eu acho que no próprio negócio, porque a gente pode aplicar, tirar daquele modelo de um hotel de luxo e aplicar para a vida, para o seu negócio. É isso que eu tenho aprendido muito sobre luxo. Sim. Eu tive com o Ferreirinha, que ele é especialista no mercado de luxo, inclusive ele já topou o podcast comigo, que eu já fiz um curso com ele. E assim, ele fala muito disso. Traz lá do mercado de luxo para o teu Para o teu negócio. Não negócio. quer dizer que você vá vender só luxo. Ele fala até isso, ó, o mundo, ele não é feito de, vou falar as marcas que ele coloca, não é feito de Louis Vuitton, de Gucci. O mundo é feito de Renner, de C&A e de, aquela outra marca que são as marcas populares no Brasil, são as lojas Uhum. de conveniência, as lojas, Departamentos. departamentos que elas entregam bastante. E ele falou: olha, tá é aqui, o mercado tá aqui, que quem vai ter muito acesso É, é isso, trazer isso sim. de lá, do E luxo muitas para cá. vezes, Rosângela, a experiência, o encantar, ele não vem sempre de coisas caras, de coisas de luxo, por exemplo. A primeira vez que eu fiquei no Fazano, tinha acabado de fazer meu check-in e fui entrar no elevador para ir pro quarto. E a pessoa que estava no elevador, o funcionário estava no elevador, perguntou qual era o quarto e me chamou pelo nome. Eu já fiquei. Como é É que esse cara isso. sabe meu nome? Eu acabei de fazer o check-in, o funcionário do elevador sabe meu nome. Tipo, então isso já É é experiência já. A experiência experiência e vai. não custou R$ 1. Não. É porque Tá o entendendo? luxo ele tá muito mais, no valor agregado do serviço, desde o momento que você é chamado pelo nome, porque as pessoas elas não querem valorizar isso. Eu vou falar no serviço do dia a dia. Aqui em Teresina, a gente tem.
uma cozinha maravilhosa, a gastronomia é muito boa, mas a gente tem essa deficiência no serviço, né? A Sim. gente não tem esse serviço tão bem entregue, porque as pessoas não entenderam isso, né? Não entenderam que, de repente, você já pensou chegar todo dia, todo mês no Rodrigo e o Rodrigo não saber, a tua secretária não saber. Então, isso aí gera uma desconexão. O cliente, ele quer se sentir conectado, né? Ele quer ter atenção, independente da área, né? Quando você contrata um profissional que você vai pagar pelo serviço dele, eu acho que todos nós queremos atenção, né? Uhum, Então, por exemplo, ninguém hoje quer chegar, a maioria das pessoas, né? Não quer chegar no nutricionista e pegar ali a prescrição, sair dali e tchau, né? Vai, agora só fala com esse nutricionista na hora que eu vim daqui 2 meses, que eu vier aqui depois. Então, assim, ou hoje. daqui a 6 meses de novo. Exatamente. E isso não funciona, né? Então, hoje, o paciente, trazendo pro meu ramo, ele quer atenção. Ele quer, entre uma consulta e outra, falar comigo no WhatsApp. Ele quer que eu mande uma mensagem para ele perguntando como é que tá. Ele quer tirar uma dúvida. Ele quer que eu faça um ajuste na dieta dele. Ele quer que eu pergunte muitas vezes como que tá indo as saídas da dieta e dê um direcionamento para ele onde é que ele precisa melhorar. Uhum, Isso, além de entregar mais atenção e conexão com o paciente, entrega mais resultado. uhum. E o prestador de serviço, ele vive do resultado que ele entrega. Ninguém quer saber como é que eu vou fazer ali no meu computador a dieta. Quer saber do resultado que tu tá ali É o que tu atrás. tá entregando. Tu tá querendo ter um resultado, digamos, de perder gordura, de ganhar massa muscular, de aprender como é que tu sai da tua dieta e não estraga todo esse resultado, como é que tu tem que fazer no teu final de semana, como que tu tem que agir quando tu viajar. Tu quer aprender. Aprender a ter resultados, mantê-los e continuar tendo. Eu acho que, ó, sabe o que que eu acho que tu entrega mais de tudo? Vou te falar aqui. Uhum. Entrega a mentalidade. Você entrega a mentalidade pra gente, é o modo operandi daqui, ó. Porque eu acho que tudo tá diferente, tá hoje, é como você educa o teu cliente. A diferença tá aí. Não Sim. é, não é mais nada, não é o cálculo, é como você educa o seu cliente. Abrir a Como você mente, né? Virar a porque chave aí mesmo. você quando você educa, a gente fica até grato. Poxa, o cara me abriu o olho aqui, eu tô entendendo coisas que era crenças, que era Sim, super limitante, sim, tava ali, mas eu não queria entender. Quer dizer, talvez não é que eu não queria, sim, talvez é porque ninguém me ensinou de forma clara. Ah, sim. tá. Eu sempre acreditei que carboidrato era o maléfico. Mas aí vem um cara que diz: opa, não, vamos por aqui. Olha, tem esse. Ele conta uma historinha que lá no final vai fazer eu entender. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, ele tá me entregando, e se eu estiver furando, eu vou ficar com peso na consciência. Opa, peraí, deixa eu entender. Aí eu vou lá e me entrego. Eita, como foi? Não, não foi legal, eu não fiz as coisas certas. Aí você já vai orientando de outra forma. Então, essa entrega que é muito relacionada com atendimento, em qualquer área. Isso Qualquer aqui área. é para qualquer área. E assim, o que eu estava fazendo toda essa analogia, porque eu adoro fazer analogia de empresas, de pessoas, comparação. E aí eu estava comparando, sabe o quê? Nutrição com corretagem, porque assim, a gente mudou muito o status do corretor eu vou falar assim, eu estou no mercado imobiliário há 29 anos, não, 30. Ah, Então, maio agora vai fazer 30 anos que eu estou aqui no mercado imobiliário. Então, assim, no mercado imobiliário funcionava começou com assim. 12. Comecei, jovem aprendiz, foi realmente assim. Então, assim, o que que acontece? Quando eu comecei, o corretor, ele era super mal visto. Ele era, digamos, ele não era um profissional, era mais ou menos o que aconteceu. Ele era um profissional que não deu para nada e virou corretor. Era assim antigamente. De Acho que a profissão de vendedor era muito desvalorizada, né? A gente tá numa época agora que tá havendo uma valorização muito grande da profissão vendedor em todas as áreas, né? Uhum. E aí, o que que eu fiz, até comparação? O nutricionista,
antigamente a gente era meio que só ia no nutricionista quando era obrigado. E o nutricionista, ele não era valorizado. Sim. Ele não tinha um status. Hoje, o nutricionista tem outro status. Eu estou falando assim, de 5 anos para cá, depois da pandemia, o corretor virou, olha que virou outro status. Sim. Hoje, nos Estados Unidos, eu vou falar na Europa, lógico, os bons corretores no Brasil sempre tiveram status. Eu tenho uma inspiração, que é a Valentina Caram, que era a rainha da Paulista. Eu sempre me inspirei nela, eu sempre busquei uma visão de alguém que fosse sucesso para eu poder me modelar e me inspirar, né? E aí, na nutrição, eu olhando, quem era o nutricionista bam, bam, bam? Não tinha, Rodrigo. Hoje o Rodrigo. Ah, Rodrigo Shoa. Quem é o Rodrigo Shoa? A gente fica curioso, né? Quem é o Rodrigo Shoa? Ah, aí ele é halterofilista, né? Aquele Fisiculturista. fisiculturista, aí o cara é grandão e tal. E aí, além de tudo isso, eu vejo a rede social do Rodrigo. O Rodrigo adora viajar. O Rodrigo é empresário do mercado imobiliário. Como é que você viu essa profissão crescer? Você tem essa resposta, quando né? eu terminei meu curso, né? Eu escutei de muita gente, eu escutei de uma pessoa que era formada em nutrição, que nutrição não dava dinheiro, que nutricionista ganhava pouco. Meu filho, você recebe um nutricionista por quê? Mais ou menos assim. Não, meu filho, vai fazer outra coisa. Escutei de nutricionista isso. Aham. Né? Só que a minha cabeça já era muito voltada para a nutrição esportiva. E eu já vivia isso, entende? Eu já gostava disso. Então, Jean, só um pouquinho, Rodrigo. Tranquilo. Jean, água para nós? Sim. Então, eu sempre tive certeza que ia Tava dar fazendo certo, a coisa sabe? certa. Que ia dar certo. Antes de ser nutricionista, eu trabalhei com outras coisas e eu aprendi que o que dá certo mesmo é aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você entende. É que nem você... Quando você estiver correndo atrás do dinheiro, parece que o dinheiro corre de você. Né? Tipo, o que tá dando dinheiro agora? É fazenda que tá dando dinheiro. Aí o cara vai e compra uma fazenda pra mexer com boi. Nunca vi um boi na vida dele, mas agora que tem uma fazenda. Não vai dar certo, né? Ganha dinheiro com fazenda quem gosta, quem se identifica, quem vive essa realidade e tal. Não adianta eu querer mexer com fazenda, tá entendendo? Então, eu sempre vi dessas pessoas que não acreditavam, pessoas que às vezes estavam na profissão de paraquedas, né? Como existe em todas as profissões. Então, era muito desvalorizado. Hoje já está bem mais valorizado, né? A nutrição, principalmente a nutrição esportiva. E aí acontece de muita gente querer ir para a nutrição esportiva. Todas as vezes que eu palestrei em faculdade, eu falei isso para os alunos, não entra na nutrição esportiva só porque é a área que está dando dinheiro. Porque toda área que você entrar, se você for bom naquilo, se você se identifica e faz direito, você vai ganhar dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro com outras áreas da nutrição, né? E tem muita gente indo para nutrição esportiva sem a mínima identidade com aquilo, não vive aquilo, né? E eu acho que não é o caminho que vai ter mais sucesso. É o mal que faz, né, Rodrigo? Exato. Meu pai falava assim que... Ele falava assim, se você... Ele era um ignorante, né? Uma pessoa lá que não sem instrução. Mas ele falava assim, se você... Na época era no interior, né? Se o cara é carvoeiro, que é o vendedor de carvão, que seria a pior coisa que poderia acontecer com a pessoa, era ele ser carvoeiro. Fazer o carvão e vender na rua, né? Mas ele falava assim, se você for carvoeiro e for o melhor, você vai ser rico. É ser o melhor naquela situação, se você amar o que você faz, né? Então, não interessa qual a profissão. Sim. E aí, é lógico que o serviço, ele está começando a ser valorizado no Brasil, né? Graças a Deus, assim, o Brasil tem essa história da gente valorizar produto, quer dizer, o produto tem mais valor. Do que o serviço. Se você for nos Estados Unidos, o produto é barato na loja. Sim. E aí o serviço é super caro. Eu acho que isso vem muito de antigamente ter muito trabalho escravo e vem muito dessa cultura, se você for prestar atenção. O brasileiro, ele, como tu falou, ele não dá valor ao serviço. Ele compra uma casa de 2 milhões, mas se o pintor te cobrar 5 mil, tu acha caro. Né? É essa história. E o serviço também, ele sempre foi muito desvalorizado no meu ponto de vista, porque as pessoas nunca entenderam, os prestadores de serviço não entendiam que eles são o seu produto, a sua marca.
Então, a partir do momento que o prestador de serviço, ele trata o nome dele e a imagem dele como a sua marca, o seu produto, investe naquilo como ele investiria, por exemplo, numa marca que ele criou para um produto X, eu acho que a coisa começa a funcionar mais como uma empresa, como um negócio, e a coisa começa a ser mais valorizada. Eu acho que na nutrição mesmo, antigamente, o nutricionista ele não se tratava como uma empresa. Uhum. Ele não se via como a marca dele. Ele não trabalhava a imagem dele como marca nutricionista. E hoje o que a gente vê acontecendo é essa mudança. Tanto que quando eu ainda estava na faculdade, eu percebia isso. Eu acho que pela minha veia empreendedora de já sempre ter outros negócios e empresas, eu comecei, quando eu entrei ali, antes de me formar, eu comecei a enxergar como os nutricionistas não tratavam como uma empresa. E eu comecei a fazer o contrário. Quando eu me formei, eu já tinha um público me esperando. No meu Uhum. primeiro mês de formado, eu tinha agenda cheia. Eu Você fez nunca... que nem o da Ivete Sangalo, o Daniel? Como É. foi? Não, e a da Ivete Sangalo, ele era se formando, né? Pelo menos eu vi o podcast dela, ela comentando, né? Que ele cuidava muito do corpo, né? E ela estava no final de semana na casa de uma amiga, sei lá, e ele saiu da água, ele veio nadando. Nadava X metros, quilômetros, sei lá. E aí ele saiu da água. Aí ela viu, meu Deus, que roupa é essa que ele tá usando, né? Ele só de sunguinha, é a Hum, capa do Batman, que ela falou alguma coisa do tipo, que ela é brincalhona, né? E aí ele nem formado era. Aí ela, olha, ela ficou de olho nele, aí ela chamou ele para ser estagiário dela, para cuidar da nutrição dela. Então foi aí que sim, eles se conheceram, ela sim. comentando. Então, assim, até aí já essa coisa de você se cuidar, as oportunidades vêm, né? Se ele Sim. se cuidou, se mostrou ali, é necessário. Você trabalhar a sua imagem. Antes de me formar, eu já fazia todos os cursos de nutrição esportiva que só quem ia eram os profissionais formados. Aham. Eu ia para São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, ia para Brasília, Aí tu já estava lá se preparando antes de estar formado, antes de estar se colocando formado. necessário. Muitas vezes era o único ali presente na sala que não era formado. Aham. Então, assim, eu já estava trabalhando antes de me formar. Então, por isso que eu digo, e eu mostrava isso. E eu mostrava. Aí Quando quando eu saiu da faculdade, saí, já tinha já uma tinha, já tinha um público me esperando. E hoje, Uhum. com as redes sociais, é muito fácil você fazer isso. Então, também costumo falar muito isso quando eu fazia. Teve uma época que eu fui mentor na Nova FAP, conversava muito com os alunos, eu falava muito isso. Como é que a galera faz normalmente? Espera se formar para depois fazer uma pós, para depois começar a trabalhar isso e construir um público no consultório lá na frente, né? Você hoje consegue fazer isso com antecedência. Uhum. Né? Então, É isso nada mais é do que... você tá fazendo todo dia o teu amanhã, né? Eu até comentei, né? Que eu queria finalizar aqui o nosso bate-papo, porque já está com 1h25. Tu acha Não, não que quero ganhar essa. do Zé Neto, não. Não quer ganhar agora, não. 1h25, mas assim, essa semana a gente conversou. Conversou, não, eu fiz um vídeo sobre um tema o seguinte. A pessoa fala o seguinte, Rodrigo. O Rodrigo estava na hora certa, no lugar certo, ele teve sorte, né? E é uma coisa assim que eu acho super interessante. Você falou uma coisa que encaixa com essa frase, que é: as pessoas acham que digamos, aquela bomba, ou não sei como a gente chama, eh, essa medicação, isso aqui vai te ajudar a chegar no que você quer sem esforço. Que aí depois ela descobre que aquela injeçãozinha não conseguiu que ela chegasse sem esforço. Então ela termina desistindo, porque ela não está se esforçando, e aí não vai ter o resultado. Ela pode ter um malefício em vez de um benefício. A mesma coisa é você achar que, se eu estiver no lugar certo, porque está muito na moda, a rede social está muito dando fórmulas, como você acabou de falar, né? Fórmulas Uhum. para isso, fórmulas para aquilo, e o sucesso está muito com fórmula. Então, assim, você estar no lugar certo, na hora certa, ela te custou várias coisas. Ela te custou aí estudar, treinar, ir para os cursos, fazer.
o seu público antes de você sair da faculdade, que é o que você acabou de falar. Não, eu preparei o meu público para quando eu saísse da faculdade eu já tenho um público. Então isso é sorte. Uhum. Tô vendo que você é um cara sortudo. Sim, graças a É, é... Deus. E agora eu te pergunto, você acha que é, o que te ajudou a ter esse nome hoje no mercado? Foi sorte ou foi disciplina do Rodrigo? Eu acho que a sorte, quando a gente fala de sorte, é a gente que constrói, né, a sorte da gente, né? Então, acho que foi muito de mentalidade mesmo, de mudança de mentalidade, da querência, né, que chama de você querer realmente. E aí, quando você quer muito uma coisa, você está disposto a abdicar de todas as outras que te impedem de chegar lá, né? Então, quando eu falei no início que você termina levando ali a sua disciplina, o seu, a sua evolução, quando você faz dieta, treina e tem uma vida mais regrada, você termina levando para os outros âmbitos da vida, tanto profissional como familiar e tudo, é mais pura verdade. Então, é você entender que se você quer chegar ali, você precisa abdicar de várias coisas que muitas vezes você gosta bastante, mas que te atrapalham de chegar lá, né? É o botar na balança. E muitas vezes é o contrário, muitas vezes você até queria tal coisa, mas não está disposto a abdicar disso e daquilo, e tá tudo certo também. É você entender a sua balança, É o né? que você falou aqui, que eu até comentei na hora, digamos, o sucesso ele não vem sem você abrir mão, porque muitas vezes você tem que ter alta performance para você conseguir chegar lá. Sim, Aquele cara que você falou, o cara muitas vezes não viu nem um filho crescer. Ele abre mão de muita coisa para ter a sua melhor performance. E aí hoje a gente está vendo que muita gente quer uma fórmula pronta, né? sim. Então, muitas vezes o atleta, muitas vezes, por exemplo, eu tive que trabalhar muitas vezes finais de semana, muitos finais de semana, muitos. A gente só olha o sucesso, não olha o processo. Então, esse processo aqui é super importante a gente comentar. Por exemplo, como foi que o Rodrigo conseguiu, né? É super importante ouvir uma fala sua, ouvir a tua história, porque em todas as áreas a gente tem gente de sucesso e tem gente independente de qual, como meu pai falou, pode ser vender carvão. Se o cara for bom, você vai conseguir. E assim, foi super gostoso esse bate-papo, aprendi mais, adoro saber mais sobre nutrição. Quero muito que você faça mais vídeos, adoro quando você coloca lá na rede social. Comenta aí tua rede social pessoal, qual o nome da rede social, do Instagram, porque é muito bom. Acompanhe ele aí, porque ele é muito bom com relação a educar, mostrar o caminho, tirar dúvida. Ele está sempre mostrando lá na rede social dele. Qual a tua rede social? Rodrigo Shoa Nutri. Olha aí, tá Rodrigo vendo? Shoa Tá vendo, Nutri. gente? Ainda tem a rede social dele aí para vocês acompanharem o Rodrigo, porque realmente ele sabe tudo. E vocês vão ver a transformação, tá? Aqui é a paciente, cliente número 1, porque eu sou disciplinada. Tá Também dando não sou aquela, certo. eu não sou aquela também que vai abrir mão do vinho. Eu faço um pouquinho de cada Sim. vez. É o equilíbrio, né? É o mais saudável, né? É você ser realmente equilibrado. Então, agradeço mais uma vez. Eu que te agradeço e foi muito bom estar aqui contigo. Muito obrigado. Contem comigo. Quem quiser também me mandar dúvidas no Instagram, qualquer forma que eu possa ajudar ali, mesmo que seja um pouco de longe, podem ficar à vontade também para me mandar mensagem. Gente, além de tudo, ele é gente boa. Então, a gente bateu um papo aqui, porque, na verdade, eu gosto muito, muito, muito da nutrição e comparar, porque é tijolo por tijolo que a gente chega lá. É como a casa, o corpo também é do mesmo jeito, e eu sou dessas que vai 5 horas da manhã para academia, e lógico, a gente tem que estar com profissionais competentes do nosso lado. Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e até o próximo episódio.